Boa noite a todos, mais uma vez, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Estou bem feliz por estar vendo bastante aluno em relação à aula passada, né? Estou feliz porque os que estiveram aqui na semana passada estão novamente e novos alunos estão se juntando a nós nessa noite. Então, eu agradeço a todos pela presença. Eu sei que nesse novo formato, nem sempre é possível vocês acompanharem todas as aulas, né, devido a fatores diversos, desde problemas de conexão na internet até pessoas passando por alguma situação difícil de doença. A gente está em meio a uma pandemia e não é fácil, né? A gente não está bem mentalmente, fisicamente, às vezes sim, às vezes não. Então, é muito bom vê-los aqui na sala de aula, tá? Então, estou bem feliz por isso. E a noite de hoje, ela está voltada para um momento com um convidado, né, dessa turma, para essa turma. Então, teremos hoje um momento com o professor Murilo Macedo. Murilo é professor da UFMT, professor da Faculdade de Engenharia. Ele dá aula para os cursos de Engenharia Química e Engenharia de Minas. Porque eu pensei nele para esse momento, né? Pensei devido a toda a situação, em meio a toda essa questão do ensino remoto, né? Ele também dá aula no ensino remoto, estamos todos nesse novo formato de ensino, e é uma pessoa que reflete muito sobre as profissões, sobre o futuro, sobre as profissões atualmente, no contexto atual mundial, no contexto é, pensando no futuro também. Então, a gente pensou nesse tema para trazer para vocês hoje, para a gente ter uma noite de né, um conteúdo que fugisse da disciplina, do conteúdo da disciplina, mais especificamente, mas que trouxesse conteúdo, né, informação para que vocês possam transformar em conhecimentos, tá? Então, Murilo possui graduação pela UFCG, né, a Federal de Campina Grande, graduação em Engenharia Química, mestrado e doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais, o mestrado pela Universidade Federal da Paraíba e o doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, Murilo, fique à vontade, o espaço é seu e boa palestra a todos. E vamos, né? Boa noite, agora oficialmente, depois da apresentação. E é muito legal ser apresentado por outra pessoa, assim a gente fica escutando o que alguém fala da gente. É bem interessante saber como os outros enxergam o que você faz. Como a professora Manuela falou, é um momento para a gente conversar, trocar ideias, pensar em o que está acontecendo nesse mundo à volta. Não tem hoje, eu acho que em nenhum contexto, em nenhum momento assim, a gente pode pensar de um ano para cá. Eu estava lembrando, inclusive, que essa semana agora completa um ano da pandemia propriamente dita para a gente aqui, quando começou tudo, quando parou de fato o mundo e a gente ficou naquele susto assim do que ia acontecer, do que ia vir depois. Eu acredito que vocês já estavam na universidade, se não estava, estava prestes a começar. E é um período de muito desafio, não tem o que a gente dizer, agora parece até que ficou uma coisa chata, só se fala nisso, só se fala nisso. Em todo o contexto que a gente está, se fala de pandemia, de coronavírus, de novo coronavírus, que já deixou de ser novo há um tempo, né? Que um ano, mais de um ano já nessa agonia que a gente vive, então não é mais tão novo assim. Mas não tem como a gente fugir. A partir do momento que a gente encara uma coisa num contexto mundial, né, num contexto global, não dá para a gente se desvincular disso e falar: mas isso não é minha área, isso não me interessa. Infelizmente, a gente não pode simplesmente escolher: esse assunto não me interessa. Não é assim que as coisas funcionam. Na verdade, os assuntos são muito mais interconectados. E eu fiquei pensando sobre isso quando a professora Manuela fez o convite para falar
para estudantes dentro de uma disciplina que é um pouco assim complementar no curso, mas que é fundamental, que é quando a gente começa a envolver a linguagem, existe uma coisa de interdisciplinaridade, e eu peguei esse ponto como sendo o principal. O que é essa interdisciplinaridade? Quando a gente começa a enxergar assim o mundo é interdisciplinar, as coisas são totalmente conectadas, não tem como a gente pensar em uma coisa sem pensar em outra. E por isso, nesse cenário agora, diante de uma pandemia, de um vírus, de algo tão desafiador, todas as áreas, pensando numa questão mais profissional, todas as áreas estão envolvidas. Pensando em uma situação pessoal, todas as áreas estão envolvidas também, porque a gente convive no dia a dia com essas questões, não dá para se desvincular disso. Existe uma outra coisa que está no meio também, que é política. E quando eu falo política, eu não estou me referindo a opinião política ou coisa político-partidária, mas política em termos de discussão de sociedade. Não tem como a gente se desvincular. A gente precisa entender o que se passa na sociedade com uma visão crítica. Então, pega bem logo essa palavra no início, visão crítica e o conhecimento do todo. É em torno disso que eu fico pensando que a gente, enquanto profissional, precisa ter mais para frente, né? Eu até coloco assim, isso já indo para um lado mais técnico, mais profissional, que pensando nessa lógica dos profissionais, hoje em dia eu falo hoje e daqui para frente, empresas, associações, atuações profissionais no geral assim e demais, como é que eu posso dizer, pontos de conexão onde existe trabalhador, qualquer trabalhador e uma empresa, eles são pensados para ser algo mais dinâmico quanto possível. Então, essa outra questão assim também, senso crítico, dinamismo, visão do todo. A nossa sociedade, a nossa função profissional fica permeada em torno dessas coisas. E assim, eu penso que qualquer estudante da área de exatas ou ciências sociais aplicadas, qualquer área de algum campo de aplicação direta, assim, precisa ter uma visão crítica sobre o contexto geral ali no qual ele está inserido. Isso não tem como a gente deixar muito fora. E quando quando eu falo isso assim, quando isso aparece, esse conhecimento do todo, não é aquele todo, nossa, eu vou ter que ser um super profissional agora, eu vou ter que saber de tudo, saber de tudo que acontece à minha volta, não necessariamente. Que pode gerar um tipo de dúvida, a gente pensar, eu vou ter que saber de tudo daqui para frente, eu vou ter que funcionar como uma máquina agora. Não é bem assim, não é exatamente assim, não é preciso saber tudo sobre tudo, mas a gente precisa ter uma noção melhor do contexto à nossa volta. Então, eu separei aqui alguns detalhes. Por exemplo, o que é ser um profissional de nível superior? E, assim, antes de definir de fato o que um profissional de nível superior, um profissional precisa ter e como isso deve ser entendido no contexto desse todo, que a gente vai falar um pouco, a gente precisa retomar aqui alguns conceitos, né, sobre o que vem a ser de fato esse profissional. Porque a gente, depois que passa numa universidade, se chama profissional de nível superior. A palavra é até forte, nível superior. Às vezes, tirada do contexto, parece até uma coisa agressiva, nível superior, eu sou superior aos outros. Não, não é superior nesse sentido. O superior é no sentido que recebeu informações a mais e um conteúdo muito específico para uma determinada aplicação. Então, diferencia um pouco. Cuidado com o uso desse superior para não parecer algo meio arrogante ali, eu posso dizer, que joga como, isso é superior aos outros. Não, ninguém é superior a ninguém. A gente simplesmente escolhe áreas para conhecimento, e essa área pode ser tanto no campo profissional como na vida. Então, eu vou voltar aqui e fazer uma perguntinha, assim, se vocês quiserem usar o microfone para falar é até mais rápido, mas fiquem à vontade, use o chat. Eu fui pesquisar também, deixei como curiosidade, se você tem ideia de qual
qual a universidade que é considerada a mais antiga do mundo? Vocês têm noção disso? Já ouviram falar de qual seria a universidade mais antiga? Eu sempre gosto dessas questões assim quando a gente tem uma discussão no contexto, porque se a gente está aqui falando de universidade, é interessante a gente saber como surgiu essa ideia de universidade, tá? Eu coloco uma imagem ali, já já eu comento, e apesar da gente ter nomes assim, claro, esse é um tema que gera muita controvérsia entre estudiosos, por uma questão até de valores. Ah, aquele que for considerado mais antigo é tido como o que detém o saber, coisas desse tipo. Na concepção moderna, a gente tem assim que a universidade surgiu, essa ideia de universidade como a gente conhece, na verdade, surgiu na Idade Média. A Universidade Al-Azhar, a pronunciar algo parecido com isso, que fica no Cairo, ganha o título de primeira universidade, é essa que está na foto que aparece aí para vocês. Ela foi criada, eu procurei inclusive essa data, no ano de 998, pouco antes do ano 1000. E foi a pedido de reis, de pessoas que gerenciavam, eu vou usar alguns termos parecidos com o que a gente usa hoje em dia, mas não era exatamente. A gente está falando de algo lá para trás, antes do ano 1000. Então, essa universidade foi criada para que fossem ministrados conteúdos sobre instrução, queria ensinar as pessoas como explicar determinados conteúdos. Então, pensa só, a primeira universidade foi criada com a ideia do senso crítico do ensino, o uso da linguagem para preparar as pessoas para uma determinada profissão. E também, além de instrução, tinha outra parte que era sobre alimentação. Olha que interessante, a gente está aqui antes do ano 1000 e as pessoas já falavam no que seria, vamos aproximar aqui para o que seria uma educação para alimentação hoje. Seria um contato profissional de nutricionista, nutrólogo, alguma coisa de ser pensado no como a gente deve alimentar as pessoas para poder ter uma vida equilibrada. Então, olha só, esse assunto de alimentação saudável, apesar de parecer que é moda hoje em dia a gente falar, ele vem lá de trás. E a primeira universidade já tinha esse foco. Além do mais, era no mundo muçulmano que ela estava inserida, então, óbvio, tinha muita questão de estudo de teologia e um dos pontos que falava muito era para resolver embates entre fé e ciência, algo também presente hoje em dia, mas que, claro, já ganhou um espaço maior. E, claro, rapidamente essa instituição cresceu porque ela tinha muita novidade, levava muita novidade e começou a atrair pessoas, mestres e alunos de vários lugares do mundo para evoluir suas atividades. Essa foto que tem dela é uma foto mais recente, para cá, e ela continua em plena atividade. É uma universidade muito ampla hoje, tem curso de várias áreas, mas a essa realmente é atribuída como a primeira universidade do mundo, tá? Só que assim, a gente falou em universidade, né, para pensar nesse conceito, mas eu ainda coloco assim que o conceito ou a ideia de conhecimento amplo é algo que retoma ainda aos grandes filósofos e pensadores antigos. Quando a gente pensa assim em profissional qualificado entre aspas, eu coloco, a gente não pode deixar de falar nesses primeiros cientistas ou pensadores considerados como profissionais qualificados. Quando eu falo qualificado, isso é me referindo a pessoas que receberam uma determinada instrução para aprender um pouco mais sobre um assunto e difundir isso. E quando a gente pega assim na ciência, os filósofos antigos são considerados como uma espécie de origem do conceito da busca pelo conhecimento. Claro, que não são os primeiros, mas foram as pessoas que realmente consolidaram isso e jogaram para frente. Tem aqui uma frase, eu coloquei aqui Sócrates, que tem uma frase que é bem famosa, que é só sei que nada sei.
a gente faz até meme hoje em dia com essa frase quando a gente quer dizer que não entendeu sobre alguma coisa. Então, beleza, isso está lá em 439 antes de Cristo, mas esse só sei que nada sei ainda reflete muita coisa do que a gente tem hoje. E eu falo, essa frase traduz fielmente assim o entendimento dele para nós enquanto seres humanos. A gente é limitado de certa forma e a gente não pode dominar todo o conhecimento. Né? Isso é algo que fica claro. A gente não é capaz, não tem essa habilidade para dominar tudo. Mas se a gente não consegue dominar tudo, onde fica aquele todo que eu comentei lá no início, de como a gente pode ser esse profissional que domina o todo? Não é só assim que a gente pode pensar. Então, tendo essa noção, eu já trago um outro pensador, um outro filósofo antigo, que eu deixo marcado aí, é Aristóteles, 343, no ano 343 a.C. Veja todas as áreas que ele estudou ou falou sobre. A gente tem uma noção que as coisas podem ser conectadas, desde que a gente assim fique apto a entender que a interdisciplinaridade realmente é algo necessário para a nossa evolução. Aristóteles estudou ali desde física até linguística, desde biologia até economia. E essa interdisciplinaridade era justamente para entender a conexão do que a gente tem, dos nossos atos, com uma questão mais íntima, mais biológica. Então, quando eu falo conhecimento do todo, é essa ideia como Aristóteles fazia. Apesar de Sócrates ter dito lá que a gente é limitado, beleza, concordo inclusive com isso, a gente é limitado, mas qual é o ponto dessa limitação? A gente não pode ser o profissional ou a pessoa que sabe tudo de tudo, mas a gente pode saber um pouco de tudo. E eu deixei marcado também aqui Platão, que foi uma pessoa que fundou a Academia de Atenas, que, assim, vou fazer uma correlação de academia com a Academia de Atenas com as universidades mais para cá. Isso, quando a gente tem essa confusão, esse dilema entre sou limitado e ao mesmo tempo posso ter um conhecimento sobre tudo, a gente precisa entender como isso funciona. Como é que eu sou limitado, mas eu posso ter o conhecimento? Parece um tanto complicado de aceitar isso. Se eu sei, se eu posso ter o conhecimento de tudo, eu não sou limitado. E se eu sou limitado, não posso ter o conhecimento de tudo. Fica esse dilema. Então, nessa academia de Atenas, que virou uma escola, liceu, era a ideia de ensino, como a gente tem. Os assuntos eram discutidos justamente de forma a ampliar o conhecimento. Então, para resolver esse dilema, que eu até falo assim, de Aristóteles e Sócrates, de como a gente, enquanto pessoas limitadas, ter o conhecimento do todo, foi criado esse local que não necessariamente precisava ser um local físico, mas que era uma reunião de pessoas para discutir sobre vários temas. Então, eles tinham a ideia naquela época de que se uma pessoa aprende sobre um tema e ela consegue levar outras pessoas e apresenta o tema que ela estudou, vai fazer com que aquelas outras pessoas aprendam mais sobre aquele tema inicial. Então, beleza. E se você olhar bem, essa é justamente a ideia do conhecimento compartilhado que a gente tem hoje. Essa é a nossa visão. Isso já antes de Cristo já era uma coisa falada, e essa visão pode ser ampliada quando a gente estende isso para o contexto universitário, principalmente nos dias atuais. Eu até falo, hoje, nós, enquanto profissionais do ensino, a gente não trabalha mais com aquela ideia de que eu vou levar o conhecimento para vocês. Isso não funciona, isso não faz muito sentido mais a gente pensar. Por quê? Todas as informações estão disponíveis em livros, na internet. Você dá um Google para uma coisa, encontra rápido. Qualquer pergunta que você colocar na internet pode não chegar na resposta certa, mas qualquer coisa que você perguntar,
de forma muito aleatória, você vai encontrar uma possível resposta. Então, o profissional, o professor, não é mais a pessoa que leva a informação. E, principalmente atualmente, pensando nos profissionais que vão agir nesse cenário daqui para frente, se o professor não é mais aquele que leva a informação, o professor se tornou descartável. Vejo que não, porque apesar de não ser mais isso, a quantidade de informação e a qualidade das informações precisa ser muito bem avaliada, precisa ser interpretada ali com calma para que seja repassada de forma efetiva, porque a informação, para se transformar em formação, precisa passar por um filtro evolutivo muito grande. E esse é um grande desafio das universidades, das escolas atualmente, a gente pensar em como passar essa formação para um profissional que, por mais específico que ele seja, ele tenha que ser dinâmico, tem que ser aberto, tá? Então essa coisa de transformar informação em formação é algo que a gente, enquanto sociedade atual, ainda está desenvolvendo. Tanto a gente que está aqui no papel de ensinar, entre aspas, como vocês que estão no papel de aprender, entre aspas. Eu coloco sempre isso entre aspas porque em todos os momentos que tem contato, assim como Platão sugeriu, a partir do momento que pessoas se juntam para discutir, cada um vai ter o que contribuir. Então, o ensino-aprendizagem, os métodos hoje, eles são muito nessa de ter uma troca. A gente precisa de uma troca, independente do tipo que seja essa troca. Ah, que tipo de experiência você vai compartilhar? Muitas vezes a gente fala em experiência e vem na cabeça algo muito grandioso. Gente, experiência é tudo que você faz na vida. Se você escolhe uma forma mais adequada para dormir e comenta isso com outra pessoa, isso é uma troca de experiência, isso é um ensinamento. Então é algo bem mais complexo do que a gente costuma achar, que é só aquelas coisas de trabalho assim, parte mais profissional. Eu coloquei aqui algumas, voltando ainda a falar das universidades e de ensino, uma espécie de linha do tempo para a gente ter um resumo simples assim de como esse conhecimento pode e deve ser analisado para que a gente obtenha o melhor de cada um de nós. Então, voltando aqui com datas, lá em 439 a.C., com Sócrates, como a gente acabou de ver, passando em 343 a.C., também ali com outro filósofo, com Aristóteles, e pulando já para a nossa era, eu trago alguns pontos importantes para a gente saber que a ideia de profissional do futuro, ela sempre vai conectar a gente com o passado. E se conecta com o passado por quê? Sempre as pessoas, isso é uma coisa comum da sociedade, é comum do ser humano pensar no que acontece, no que vai acontecer para frente. Só que, como a gente tem, de certa forma, medo do desconhecido, isso também é uma característica humana, a gente sempre olha para o que aconteceu atrás para ver se as previsões que foram feitas naquele período se concretizaram, para a partir disso a gente usar o presente e pensar no futuro. Tá? Então, voltando aqui com as datas e questão das universidades. Aquelas mais antigas são a Universidade do Cairo e essa de Bolonha, na Itália. Aqui tem um ano, 998 e 1088. Em seguida, eu deixo marcado aqui 1290, que foi o ano da fundação da Universidade de Coimbra, em Portugal. A implantação dessa universidade influenciou muito no que viria a se tornar o Brasil depois, né? Eu até deixei marcado também 1808, que foi quando o Império Português, o Brasil ainda respondia ao Império, estava ali na transição, mas vivia nesse período. Foi fundada a primeira faculdade no Brasil, que foi a Faculdade de Cirurgia. Seria hoje um curso de medicina, mas assim, na época era a Faculdade de Cirurgia da Bahia, e logo em seguida, pouco tempo depois, a universidade, ou melhor, a Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro. Então, essas foram as primeiras instituições que pode ser chamada assim de nível superior no Brasil. Claro, pensando na lógica de Portugal, mas já no nosso território aqui. Passando
um pouquinho, cerca de 20 anos, foram fundadas duas outras universidades que já era pensado o seguinte, já tinha a área, a universidade, a faculdade ali de saúde definida, então pensava-se em instituir as leis para um país. E eu estou chamando bem a atenção que isso foram criadas as faculdades, que é diferente de universidade, tá? Não confunda faculdade com universidade. Depois a professora Manuela vai explicar para vocês essa diferença, assim, que é muito sutil de uma para outra, tá? Então, num contexto mais geral, a gente pega o FAM, o FPR e o FRJ, são as universidades mais antigas, de fato. Elas foram as que se estruturaram primeiro e passaram a desenvolver todo o estudo, toda a noção de conhecimento universitário. E eu pulei alguns anos aqui, esse eu tive que pesquisar, eu não conhecia. Em 1978, a gente teve a fundação da Unemat, que eu até anotei algumas informações aqui. Ela tem campus físico em 13 cidades do estado de Mato Grosso, tem 17 núcleos pedagógicos e 24 polos educacionais para EAD. Então, informação bem legal aqui da Unemat. E é bom a gente saber de onde veio para saber como foi estruturado, em que período, qual era a lógica que a gente seguia para essa criação assim da discussão do ensino. Então, a gente pega aí 42, quase 43 anos, e a Unemat tem, assim, tem estado nesse rol, nesse contexto de instituições que promovem o conhecimento e geram um senso crítico para que as pessoas possam resolver os problemas da sociedade. Ó, preste bem atenção a isso. As universidades existem para resolver os problemas da sociedade. Ah, mas eu vou me formar para fazer o quê? Eu preciso trabalhar em alguma área, em determinada área. Óbvio, a gente precisa trabalhar, precisa seguir o fluxo. Mas as universidades formam a gente para que nesse processo de trabalho a gente realmente aprenda como resolver os diversos problemas da sociedade. Então, nessa ideia, assim, a gente pode pensar a atuação profissional é, tanto no presente como algo que está se encaminhando para acontecer no futuro, como uma espécie de construção de conceitos e aplicações. Se eu fosse resumir, eu colocaria dessa forma: construção de conceitos e aplicações. E essa ideia de que as áreas se interrelacionam é uma forma da gente pensar como é a construção desse conhecimento. É bloco a bloco. Cada um traz uma informação, cada um traz um conhecimento de mundo e coloca ali um pouquinho. Eu vou passar por uma outra parte aqui, pensando no profissional, e vou levar a discussão para um termo usando o nome indústria, que é um campo de visão comum para o nosso dia a dia. Mas lembre o seguinte: quando eu falo indústria, eu não estou falando de unidades industriais, aquelas plantas industriais. Quando eu falo indústria, até como eu coloco aqui a definição, é um agrupamento de atividades produtivas que pessoas realizam de modo organizado com a ajuda de máquinas e ferramentas. Então, veja que isso define qualquer coisa que a gente for fazer. Então, só para ficar claro, esse conceito de indústria não é que eu estou falando de unidade industrial, tá? Porque pensar em indústria, assim, é pensar na atividade humana como um todo e não apenas uma coisa específica. Ah, uma indústria de produção de combustíveis, indústria de produção de cimento, indústria de laticínios ou qualquer coisa do tipo. Não, isso tá bem atrelado com o desenvolvimento de pessoas aptas a fazer tais atividades. Se a gente for pensar agrupamento de atividades que realizam de modo organizado, eu posso dizer que eu uso o conceito de indústria quando eu vou estudar. Se eu pego um livro ou faço uma pesquisa na internet, tenho uma folha para fazer minhas anotações, uso um lápis para escrever, eu coloco todas essas coisas, eu tenho uma indústria sendo formada, a indústria do meu conhecimento que está sendo buscada ali. Então, beleza, quando pensar em indústria, a gente fala num contexto muito mais amplo, tá? Para não ficar restrito só aquele detalhezinho.
E claro, pensando em indústria, ou aquela indústria de fato, eu coloco o seguinte: quais seriam as vantagens? A gente tem que indústrias, a nossa vida hoje, ela é permeada por coisas que a gente chama de tecnológicas, celulares, computadores, inclusive esse nosso momento aqui, essa nossa conversa, cada um no seu lugar, só é possível por conta de todos os avanços que a tecnologia nos permite. Creio que 50 anos, 60 anos atrás, a gente ficar conversando em tempo real não seria bem possível. Na verdade, 20 anos atrás, apesar de já a gente estar nesse milênio, já ter algumas coisas avançadas, essa forma de conexão, de troca de informação e ideia não era tão firme como a gente tem hoje. E claro, atrelado a essas coisas tem as desvantagens como desequilíbrio ambiental, poluição, devastação de áreas verdes, porque a gente tem um crescimento populacional exagerado, uma série de fatores. Mas sempre está conectado. A gente está num processo evolutivo tão rápido que as coisas se conectam de tal forma que às vezes a gente nem consegue enxergar. Então, pegando assim nessa ideia, eu falo, a indústria é feita por nós. Indústria naquele conceito amplo, tá? Então, sempre foi um desejo humano tornar a sua vida mais fácil por meio do uso de ferramentas e atividades que tornem como é que eu posso dizer, a rotina menos exaustiva, né? Isso é algo que a gente sempre quer fazer. Eu até brinco que o ser humano usa a inteligência para se tornar preguiçoso, né? Num contexto geral, podia parecer que era isso. Então, dentro de industrialização ainda, eh, pegando que isso é um conceito amplo, né, de todas as modificações que existem na natureza e não de um processo industrial propriamente dito. Eu vou apresentar aqui um exemplo. Eu coloco, tem aqui a mão de uma pessoa pegando água. Provavelmente você se pergunta o que isso tem a ver com indústria. Eu deixo até um tempo assim para a gente pensar. Eu estou ali pegando água e tal, eu preciso me hidratar. Beleza. Quando eu falo sem indústria, esse seria o modo que a gente ia ter que fazer para conseguir água para hidratar nosso corpo. A gente ia ter que recorrer a um lugar que tem água, usar ali nossas mãos e tomar água. Se você já fez isso alguma vez num rio, tranquilo. Fazer isso uma vez ou outra não é nenhum problema. Mas pense o seguinte: com os avanços da indústria, dessa nossa noção de facilitar a vida, a gente, enquanto sociedade, foi desenvolvendo essas técnicas e criou, por exemplo, aqui tem esse barril, que é um pequeno reservatório, para garantir que essa água fique mais perto da gente. Imagina agora você está aí na sua casa, está no seu lugar e você mora a cerca de 5 quilômetros de um rio. Não seria tão viável você ir lá nesse rio a 5 quilômetros para pegar água numa distância considerável, né? 5 quilômetros, 10 quilômetros, seja lá como for, quando você está com sede. Eu acho que não seria tão legal. A gente pega aqui, tenho aqui minha caneca, encho de água, vou aqui na geladeira, pego uma aguinha ótima e bebo. Então, são vários avanços que a gente tem nesse sentido. Pensando em profissional, o que foi necessário, o que foi feito do tempo passado até hoje para a gente ter todas essas coisas disponíveis. Como isso já está à nossa volta, às vezes a gente nem percebe que é fruto de uma evolução industrial. Então, hoje em dia é bem fácil imaginar. A gente abre a torneira ali e tem água pronta para beber, pronta para ser usada para cozinhar, lavar louça, fazer qualquer outra coisa, né? Para tomar um banho, qualquer atividade desse tipo. Mas pensa aí o seguinte, depois até coloca no chat, se você quiser. Quantos avanços pega nessa imagem? Quantos avanços industriais você consegue captar assim nessa fala de olhar como água que você usa para beber, para cozinhar, para lavar louça, para tomar um banho, para lavar um carro, para fazer uma série de questões, sem contar transformações em laboratório com diluição, preparação de vários materiais. Deixa no chat, comenta alguma coisa assim. Que tipo de avanço você vê nessas coisas bem simples?
tá? Eu não precisa comentar, responder nada agora, mas fica com esse pensamento assim para colocar para você ver como tem avanços em locais, em lugares assim que parece ser muito simples, tá? Eu adiantando um pouquinho, eu trouxe aqui alguns avanços só para ter uma noção de que ideia a gente quer seguir. Por exemplo, para a água, a gente hoje em dia tem tratamentos químicos e biológicos, uma série de tratamentos, mas eu vou falar principalmente desse. Os avanços para a água, a gente não depende mais daquela água de chuva que fica no reservatório. A gente tem tratamentos químicos e biológicos para deixar ela cada vez mais adequada para o nosso consumo. Avanços para o processo. Imagina só que a distribuição de água, como a gente viu lá na imagem anterior, você usa bombas, tubulações, conexões, válvulas, tem lá a sua torneira que você abre, tem uma série de estudos por trás para poder fazer com que aquela água chegue de fato para ser usada. E avanços no uso. Por exemplo, sabonete, detergente, esses que eu coloquei aqui, buchas, shampoo, cremes para mão, rostos, pés, cabelos, tal. Todas essas questões, todos esses componentes foram desenvolvidos através de avanços. E é engraçado que a gente vai tomar um banho. Quantos produtos você usa desses quando vai para um banho? Simplesmente para renovar ali depois de um dia, você usa água e vários componentes desses para melhorar. E a gente não percebe que isso que faz parte do nosso dia a dia é fruto de uma evolução. Então, um profissional tem que estar muito ligado nas necessidades que a gente precisa colocar, tanto para a vida cotidiana como no lado profissional. Tá? Então, passando aqui mais um pouquinho, voltando para o contexto da gente, assim, pensando em indústria, naquele contexto amplo. O que a gente faz? O que a gente, enquanto cidadão, o que a gente, enquanto profissional, precisa fazer? A indústria é justamente aquele local, e mais uma vez eu digo, quando eu digo local, não é necessariamente algo físico, não é aquele local físico onde são identificadas as necessidades que a gente tem assim enquanto sociedade, tá? Então, a partir daí a gente começa a organizar o que tem, o que a gente tem de recurso disponível e a ideia não pode sair disso, solucionar os problemas da sociedade. Então, enquanto profissional, o que a gente precisa entender é a sociedade tem e cria, né, muitas vezes, várias situações, vários problemas. O que a gente tem que fazer? Aprender a identificar esses problemas e sugerir soluções. Ah, a gente vai virar agora aquele mágico que vai encontrar a solução para tudo? Claro que não. Mas a gente precisa ter o que eu sempre chamo de visão crítica do todo. A gente não precisa ser especialista em tudo, mas precisa ter uma noção do que acontece ali à volta para poder saber como agir, tanto enquanto pessoa na sociedade, como enquanto um profissional. E eu chamo isso assim de justamente o ponto da virada de um profissional, o ponto de transformação ali. Imagina, por exemplo, o caos que seria a nossa existência hoje, né? Pensando no mundo de hoje, se a gente não tivesse, vou dar um exemplo bem clássico, cidades pensadas de modo a manter a vivência, a organização do trânsito, seja de pedestre ou automóveis, por exemplo. Você, não sei se você já refletiu, mas assim, já parou para pensar que as cidades, como a gente tem, são o projeto, elas são, são o resultado de uma sociedade evoluída. Não sei se você já parou para pensar como isso. A gente vive. Claro que eu sei que existem milhões de problemas que a gente encontra na sociedade todo dia. O Brasil, então, tem uma série de problemas. A gente tem falha no saneamento, tem problema de trânsito, tem problemas estruturais com acúmulo de calor em algumas cidades. Tem outras questões como o tratamento de esgoto não é adequado, a distribuição de água não é suficiente, o tratamento de água, enfim, existe uma série de problemas. Claro,
isso existe, faz parte, mas se a gente observar bem, a estrutura da sociedade como um todo faz com que a gente tenha essa ideia de urbanização, né? Um profissional urbanista atua muito nesse sentido. Então, quando eu posso até falar assim que um pensamento urbanista é fundamental para que a gente possa entender como fazer parte desse mundo. Como é que a gente vai viver em uma sociedade organizada se a gente não parte de um princípio de organização urbana? Isso eu falando, claro, da situação de quem vive em cidades. Mas essa organização urbana, essa organização urbanística, também é necessária para quem vive em áreas rurais mais afastadas, que muitas vezes a gente fala de problemas de urbanização, mas esquece que isso também afeta pessoas que estão em áreas rurais. A gente precisa de organização. Uma casa para ser construída precisa de muita tecnologia ali por trás, tá? Outro detalhe que eu acho interessante. Hoje a gente tem cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo, praticamente. Imagina como seria a gente pensar em alimentar essas pessoas sem uma organização de produção de alimentos. Eu não estou falando aqui de 8 pessoas, estou falando de 8 bilhões. Um planejamento em produção e tecnologia de alimentos permite assim que haja essa possibilidade da gente viver. Claro, mesmo com todas as desigualdades que a gente tem, né, ainda tem muito problema de fome a ser resolvido no mundo, mas essa é mais uma questão política de gestão ali das sociedades do que problema eu diria assim, de falha na produção. A gente consegue hoje, por meio de toda essa noção tecnológica de produção de alimentos, gerar alimentos para as pessoas no mundo todo. E isso, entre aspas, ainda funciona de uma maneira próspera. Por mais, como eu falo, por mais que tenha problemas de desigualdade, de fome por aí afora, a tecnologia por trás da produção de alimentos existe de forma legal, ela funciona. É só uma questão de adaptação para a gestão que a gente consegue ter realmente os problemas resolvidos ali. Então, assim, eu até coloquei esse detalhe, eu achei muito interessante essa matéria, fica esse link, depois eu até disponibilizo no chat, que aí vocês conseguem copiar. Que a evolução industrial, assim, na alimentação, é uma das coisas mais surpreendentes, assim. Eu coloquei esse desenho ali, essa imagem de pão e do trigo, que o trigo é a base para muito dos alimentos que a gente tem, incluindo pão, massas que a gente conhece e também vários outros componentes industriais. Então, em muitos lugares, nesse link, quando vocês forem ler, vocês vão ver que o trigo é considerado, o trigo como a gente tem hoje, esse produto, como o revolucionador da produção agroindustrial. Nesse mesmo link tem uma informação dizendo como eram estudos. O trigo era simplesmente mais até fala assim, um mato selvagem. Era uma planta que não tinha muito valor do ponto de vista da alimentação, mas que existia e era interessante. Vários outros foram desenvolvidos, mas o trigo foi o que se sobressaiu assim. Então, o que eu quero chamar a atenção é que foi a ação humana no desenvolvimento de tecnologia que tornou essa planta cultivável, né, assim, para produção, ampla produção. Aqui em Mato Grosso a gente consegue ver bem essa questão de produção agrícola e agroindustrial. Mas esse desenvolvimento humano tornou essa planta possível de ser cultivada, os seus grãos ali foram entendidos como um material que gerava energia, era fonte de energia, e também com o desenvolvimento de outros processos, como ser colocado junto com micro-organismos, eles ganhavam massa e aumentava de tamanho. Isso era algo meio que visto como mágico na época. Era algo assim que ficou entendido como meio assim, nossa, criamos matéria a partir de grãos. E isso feria a lei da conservação da massa de Lavoisier, que se vocês não conhecem, inclusive eu convido para fazer uma leitura sobre essa lei de conservação da massa, é bem interessante para entender como as coisas funcionam. E assim,
O que aconteceu de fato não era a criação de uma massa, mas o que ocorreu foi um bioprocesso, que hoje a gente conhece como fermentação. Fermentação podia ser em estado líquido, em estado sólido. Foi isso que aconteceu ali, um processo de fermentação, micro-organismos que produziam um determinado componente. Mas essa simples entre aspas, descoberta da época revolucionou totalmente a forma como os alimentos passaram a ser produzidos. Eu até, observando assim algumas leituras nesse sentido, eu diria que não é exagero dizer que a descoberta da fermentação, né, junto com a domesticação do trigo, são as revoluções industriais alimentares que proporcionaram ao mundo uma possibilidade de crescimento populacional. Se não fosse esse entendimento, a gente realmente não teria uma população tão próspera, próspera no sentido de reprodução e qualidade de vida que é possível ter. Mais uma vez eu chamo a atenção, não que tenha, mas que é possível ter por conta desse ponto de virada ali da Revolução Industrial Alimentar. Então, quando a gente pensa assim, nessas questões, teve a tecnologia como um todo para os processos e teve a tecnologia urbanística para a gente conseguir viver adequadamente em sociedade e também a revolução alimentar, que não adianta a gente ter todas essas coisas se a gente não consegue gerar alimento suficiente para todas essas pessoas que vivem. Outro grande ponto assim da indústria, né, da nossa função enquanto profissionais aptos a contribuir com as indústrias, eu trago assim, na verdade, daqui a pouco a gente chega ao ponto-chave, que é o profissional do futuro, né? Mas para ficar bem claro, eu assim, queria deixar aqui o que a gente deve fazer para manter o funcionamento das atividades profissionais nesse nosso mundo contemporâneo é a gente estar cada vez mais atento aos problemas que estão à nossa volta. A gente precisa ter, enquanto profissional, e é nesse ponto que eu chamo lá para aquela coisa que eu falei no início, o profissional do nível superior, ele deve ser um profissional capaz de analisar, observar e resolver os problemas à sua volta. Então, nessa linha de raciocínio assim, a gente não vai mudar muito do que é hoje para o que a gente precisa ser no futuro. E quando eu digo mudar, não é que a gente vai ser os mesmos, não vai continuar naquela inércia, vai ficar sempre sendo o mesmo, mas que a gente vai ser uma evolução do que a gente é hoje, tá? E não algo diferente assim, revolucionário do que a gente é. Não sei se você percebe a diferença. Existe algo de profissional do futuro, muitas vezes eu vejo alguns comentários falando que são profissionais que têm que ter uma série de novas características. Gente, essas características vão sendo adquiridas com o passar do tempo, mas o que a gente precisa é sair de um ponto e evoluir. A gente precisa fazer uma evolução e não uma revolução. Eu vejo muitas coisas publicadas por aí na internet, tudo, a gente falando o profissional do futuro precisa ser assim, precisa ser daquele jeito e tal. Isso assusta até, porque está tão longe da nossa realidade de hoje que eu não sei se faz muito sentido a gente pensar num profissional do futuro como algo palpável, algo viável. Então, assim, o que a gente precisa é entender que a gente está num processo evolutivo e a gente não pode parar. Essa é a grande questão. Enquanto profissional, assim, pensando no futuro, a gente deve ser apto a atuar nas diversas frentes de uma demanda específica. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que saber de tudo, né? Aquele todo que eu falei no início, mas a gente tem que ter a mente aberta para observar o nosso contexto, pensar como, assim, eu estou observando o meu contexto atual. Como eu falei lá no início, a gente está num mundo em pandemia, beleza. Enquanto profissional de área X, Y, Z, como eu posso atuar para melhorar isso mais para frente? É essa visão. Quando eu falo profissional do futuro, é um profissional que ele já é necessário nos dias atuais, mas que as pessoas não perceberam ainda que isso é o que diferencia. Muitas vezes a gente se pega,
eu quero um engenheiro para agronegócio que faça isso e aquilo. Não é necessariamente isso. A gente tem que entender as demandas da sociedade e saber como agir. E como a gente vai aprender isso? Sendo cada vez mais específico, lendo muito mais sobre um tema? Não. A gente vai ser mais inteligente, entre aspas, quando a gente aprender a ver o todo e a ler sobre várias outras coisas que estão em paralelo, tá? Então, é muito sutil essa diferença, mas quando a gente tem necessidade das empresas, muitas vezes a gente ouve falar: ah, vocês têm que se formar porque as empresas estão precisando de profissionais assim. Sei lá, frases comuns que a gente escuta. Ah, um bom urbanista é aquele que traz ideias que fazem a empresa crescer e gera lucros. Sei lá, pensando em agronegócio de novo, o engenheiro de agronegócio tem que gerar riquezas para a produção andar. Não importa se isso vai gerar problemas ambientais, pois a gente consegue resolver isso depois. Essas frases comuns que a gente vê, ou alguém fala, ah, um profissional aqui do agro tem que saber como gerar uma produção maior, otimizada. Beleza. Essas frases assim, elas não correspondem exatamente ao que se espera do profissional do futuro. Tá? Eu até chamo a atenção aqui, não é exatamente isso. Claro que a gente precisa atender demandas. Qualquer profissional, por exemplo, quando eu me formei em engenharia química, eu queria conhecer muita coisa sobre engenharia química, porque eu achava que aquilo era fundamental para eu poder começar a atuar numa indústria. Mas não foi isso que eu percebi quando eu cheguei numa unidade industrial. Era muito mais cobrado ali que eu tivesse domínio de relação de pessoas, domínio com relação de pessoas, entender, saber fazer a leitura dos problemas que tinha na unidade industrial e sugerir mudanças. Então, essa a gente escuta muito falar hoje em dia, por exemplo, Sociedade 5.0, Indústria 4.0, o profissional do futuro, essas evoluções. Mas isso a gente precisa entender que são temas que estão ligados a uma série de outras coisas. Dentro de uma unidade industrial, eu não preciso ser o especialista naquilo, assim, unicamente especialista naquilo, ultra avançado. Se eu penso em um processo químico, puxando um pouco para a minha área. Eu não preciso saber todos os detalhes do processo químico, mas eu preciso saber analisar resultados para entender que aquele resultado, aquela demanda específica da fábrica foi atendida e que eu posso aplicar aquilo em um determinado contexto, aquilo vem de um outro meio. Então, não é exatamente o que você sabe do processo ou da função que você está desenvolvendo, mas como você conecta isso com o meio externo. Então, pensando aqui, o que mais vai mudar, né, eu posso falar no profissional do futuro, é que vai ser cobrado cada vez mais que as pessoas desenvolvam um senso crítico, de forma a entender o contexto geral de uma situação. Então, assim, a gente não pode pensar ou ficar achando que um profissional bom vai ser aquele que tem uma visão extremamente aprofundada de um determinado tema e está feito, acabou ali. Na verdade, o aprofundamento é algo fundamental para que o trabalho ande, mas atente bem a isso. O profissional, né, para a gente chegar no nosso tema, o profissional do futuro, ele precisa ter mesmo a capacidade de se adaptar e mudar rápido o foco do que está sendo feito. Então, se ele tem um problema ali numa produção, em um contexto profissional, ele tem que saber rápido mudar aquilo ali. E mudar não é que vai mudar de área, fazer aquelas transformações urgentes, pá, mas você tem que estar apto a. Se uma coisa não está funcionando bem, eu tenho que ter muita noção de que é aquilo que eu preciso fazer para que isso evolua, para que dê um outro passo. Eu tenho que ter a coragem, até como eu coloquei nessa imagem, de dar um salto ali, mesmo com alguns receios, com algumas coisas não tão fechadas, para que eu possa mudar. É essa capacidade. Então, assim,
o traço evolutivo que a gente precisa ter agora enquanto profissional, e isso eu me incluo também, que esse processo não é só para quem está no começo ou caminhando numa formação, é para quem já está no caminho da atuação. A gente precisa ter essa noção. Por exemplo, o ensino remoto fez a gente mudar para o uso de um monte de ferramentas que até então não eram tão presentes no nosso dia a dia. A gente precisou fazer isso e colocou, virou. Agora os ambientes da gente viraram home office e vamos para frente. Então, assim, nesse mundo globalizado, a gente saber mudar de direção e usar os conhecimentos que tem para evoluir, evoluir nesse sentido de estar atento ao que está acontecendo à volta, é o que mais se espera desse novo profissional. E assim, eu até chamo a atenção, eu lembro disso. O futuro não é mais aquela coisa tão distante. A gente já está vivendo esse início do profissional do futuro hoje. Às vezes a gente comenta como se fosse algo que vai vir muito mais para frente, mas não é. Pegando essa noção, essa necessidade da mudança rápida. Vamos pegar o nosso contexto agora. Estudantes que não conseguiram se adaptar ao ensino remoto nessa pandemia, né, tiveram prejuízo no aprendizado. E não que isso seja uma coisa fácil, eu também tenho batalhado bastante para ver como é a melhor forma de fazer isso para que vocês tenham um aproveitamento do outro lado. Então, é algo difícil. Eu imagino também um professor que não sabia utilizar essas ferramentas digitais para ministrar conteúdo, deu um passo para trás na evolução profissional. E isso aconteceu comigo também. Ainda tento trabalhar, tento aprender algumas coisas. Muita gente que se recusava a usar o home office. Eu não vou entrar aqui no mérito se home office é melhor, se o outro tipo é melhor, mas assim, é o que a gente tem, então a gente precisa fazer. Aí essa ideia, o saber adaptar-se, estar apto a se abrir realmente para isso, é um dos principais requisitos para esse profissional do futuro. Então, eu coloquei aqui, se eu deixasse uma listinha de atribuições que um estudante na universidade precisa entender. Eu chamo a atenção, eu deixei até marcado lá embaixo, o seja você. Mas antes disso, vamos lá. Primeira coisa, torne-se especialista em uma área. A partir do momento que você escolhe um curso para fazer, você quer se tornar especialista nessa sua área. Seja qual foi o motivo, mas você quer seguir aquilo. Aprenda sobre os assuntos envolvidos nessa área. Permita-se errar no processo de aprendizagem, isso é fundamental. Quando eu digo permita-se errar, não é que eu estou dizendo, erre aí para você ver como é. Não. Permita que as coisas fluam normalmente. Conheça outras áreas e busque correlações com a sua. Esse é um ponto principal, um dos principais, assim. Conhecendo a minha área, eu consigo fazer conexões de outras áreas com a minha. E outras áreas eu falo de vida pessoal e profissional. Leia sobre temas simples e complexos, que são fundamentais para o desenvolvimento da sua mente. A gente precisa ler, precisa. Quando eu falo ler, é ler no sentido amplo, tá? Assistir vídeo com palestras e outras coisas na internet é uma forma de leitura também. Seja crítico e autocrítico com suas visões sobre o mundo e sobre profissão. Quando eu falo isso, seja crítico e autocrítico, é que é algo que é muito difícil para um ser humano é a gente mudar uma coisa que a gente tem como certeza. Existe até um termo dentro da psicologia chamado que é crença central. Quando a gente tem algo como crença central, a gente tem aquilo firme, então é difícil a gente se desvincular. Então, ser autocrítico nesse sentido é bem legal para a gente ser mais aberto e aprender mais sobre um pouco. E o principal, eu chamo a atenção, né, como eu falei, para isso. Seja você. Seja você de fato. As empresas, como a gente está usando aqui o termo futuro, né, mas que tem até um slogan, o futuro já começou. O futuro que está aqui na nossa porta, essas empresas, no contexto profissional, vão buscar profissionais que sejam éticos e comprometidos e que sejam sempre capazes de enfrentar as situações, as diversas situações que ocorrem, que apresentem serenidade e segurança. E quando eu digo segurança, não é aquela pessoa ultra power segura que sabe fazer tudo, mas eu falo isso relacionado ao fato de ter a coragem de fazer parte
do grupo de pessoas em um determinado contexto que vai se empenhar para fazer uma busca, para ter aquele caminho de resolver os problemas de uma forma coerente, ética e dinâmica. Então, quando eu falo seja você mesmo. Você é alguém que tem o que contribuir. Formação profissional, quando eu falo assim, pensando em um campo de atuação profissional, você vai receber na sua empresa, onde você for, na sua atuação, formação profissional. Você vai receber os detalhes do que precisa para o trabalho em si. O que você precisa carregar consigo são valores. É ética, é honestidade, coisas assim. Então, é por esse caminho que eu penso o profissional do futuro. Alguém que hoje em dia já precisa fazer isso, é ser o mais honesto possível em relação ao seu trabalho. Se não sabe fazer algo, ter a humildade de dizer que não sabe, mas que vai saber procurar caminhos para resolver aquilo, tá? Então, eu trago para a gente já finalizar aqui, pensando nos desafios desse nosso mundo chamado de pós-moderno, que é esse período que a gente está vivendo é chamado como pós-moderno. Não sei se você reconhece, existe até uma expressão, modernidade líquida, que foi proposto por um sociólogo polonês, Bauman, Zygmunt Bauman, que ele define esse tempo de agora como sendo a modernidade líquida, o mundo pós-moderno, que a gente está num tempo que as coisas são muito transitórias. É como se tudo que tivesse à nossa volta fluísse muito rápido, tudo acontece muito rápido. E isso tem a ver também com posso falar assim, indiferença e irrelevância com a qual a gente trata, a gente enquanto sociedade, trata alguns pontos. É, e assim, é, é em torno dessa situação que eu queria que a gente refletisse. Esse profissional do futuro tem que ter noção de como a sociedade está atualmente e tendo noção de como a sociedade funciona, a gente consegue começar a entender como agir, tá? Eu coloco aqui outra questão bem relevante. Eu até me assustei quando eu li essa frase a primeira vez, que é do escritor Yuval Harari. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar. No livro dele, nesse livro que aparece aí na tela, 21 lições para o século XXI, ele fala de momentos críticos que a gente tem na sociedade. E só lembrando, esse livro foi escrito antes da pandemia, tá? Então traz algumas visões antes desse cenário de pandemia. E nesse livro tem uma questão que foi bem, bem impactante para mim. Ele fala que pela primeira vez na história, a gente não sabe o que ensinar aos nossos jovens. E isso é algo que me assusta, porque se a gente não tem essa noção, não sabe o que ensinar aos jovens, é sinal de que a gente não vai saber o que vem no futuro. Então, como eu posso pensar em formar o profissional do futuro se eu não sei o que falar para os jovens de agora, que são os profissionais que vão atuar lá no futuro? Isso é uma espécie de paradigma que eu coloco, e assim, o que a gente deve fazer diante disso é estimular cada vez mais a visão crítica e o conhecimento do contexto geral. Veja que isso é sempre o que eu vinha falando desde o início. O que a gente precisa ter não é estudar, estudar, estudar sobre um determinado tema em específico, mas a gente precisa ter cada vez mais o senso crítico, porque as coisas estão passando tão rápidas à nossa volta que muitas coisas vão acabar ficando despercebidas. E a gente, enquanto profissional do futuro, não pode deixar que isso passe, tá? Então, quando eu coloco aqui, no futuro você vai fazer isso, no futuro você vai fazer aquilo, no futuro você vai fazer outra coisa, são várias questões que ficam em aberto, mas para fechar assim como uma conclusão geral, o que é o profissional do futuro? Eu falo que é aquele profissional
que entendeu que, além da sua função enquanto profissional, ele precisa ter um senso crítico cada vez mais desenvolvido para entender o contexto que ele está presente e, com isso, aprender a resolver aquele paradigma de o que eu vou precisar ensinar para o outro, tá? Então, era isso basicamente, era essa ideia que eu queria trazer para vocês hoje. Ok, Murilo, muito obrigada pela sua fala. Nesse momento, a gente abre espaço, tá? Para que vocês possam fazer perguntas, sugestões, comentários, o que vocês quiserem, né? Tanto pelo chat quanto pelo microfone. Pergunta de Inan também. Como você vê que o professor hoje em dia, dentro da universidade, pode mostrar para seu discente como funciona a vida como proletário e não só passar seu conhecimento da matéria dentro de sala de aula? Cara, gostei. A pergunta já me fez pensar aqui. Eu acho legal quando vem uma pergunta que eu tenho que ler de novo para pensar como eu responder. É, como até Bauman falou, né, a gente vive num momento muito transitório, as coisas são muito rápidas, essa nossa modernidade líquida, eu acho até interessante esse termo. As relações entre as pessoas e tal, a gente precisa entender, e eu chamo a atenção, inclusive, para vários colegas, professores também, que ou não acordaram ainda para isso, ou não estão interessados em fazer algo diferente, porque o ensino mudou. A relação professor-aluno mudou. A gente não tem mais aquela coisa meio estilo militar de ensino, apesar da gente ainda ter uma estrutura de ensino bem baseada no modelo militar, pessoas sentadas, que não é para ter repouso, e sim para ficar num nível abaixo de quem está falando, e professor em pé. Não acho que é porque é para vocês ficarem em repouso e a gente ficar em pé ali para falar, não. É simplesmente uma noção de superioridade e inferioridade mesmo, que é para mostrar que está num nível abaixo. Isso já caiu, não faz mais sentido a gente pensar em um professor nessa coisa de ser um cidadão superior que está ali colocando. Então, o que a gente precisa mesmo eu vou sempre pegar naquela questão do senso crítico, é desenvolver o senso crítico, mas a gente não traz mais as informações, não é mais aquele, entre aspas, doutor do conhecimento que traz todos os detalhes. O que a gente faz, de fato, é levar para a sala de aula a discussão de temas que devem ser previamente chamados à atenção para que vocês pesquisem, ou o próprio professor, claro, pode mandar uma série de coisas. Mas assim, o desenvolvimento da sala de aula atual não passa mais sobre aquela coisa de eu vou ali com meu caderninho para esperar o professor falar e fazer anotações. Não funciona mais dessa forma. Então, o, o professor tem que ter essa noção de que ele tem que despertar no aluno o interesse de aprender. A gente não é mais aquela ideia de pessoa que passa o conhecimento. A gente ensina como condensar as informações, transformar aquilo em conhecimento de fato e promover uma melhora. Então, é algo que eu ainda vejo que está muito difícil de discutir, porque até alguns alunos não aceitam, alunos não, estudantes, eu gosto mais de usar o termo estudante, não aceitam isso e muitos colegas professores também estão resistentes a fazer essa coisa. Achei engraçado que você colocou o nome proletário ali, é muito legal isso. Então, o conhecimento passado em sala de aula, ele tem que ser mais levado no sentido da discussão. E a gente na área de exatas tem uma coisa muito mais fechada assim para discussões. Eu até brinco com a professora Manuela dizendo que eu fico com inveja do pessoal da área de humanas que em muitas aulas forma um círculo, senta ali, aquela coisa bem filosófica, senta, cruza as pernas e vão discutir sobre um tema. Na área de exatas, a gente não vê muito isso.
As pessoas não estão muito preocupadas em discutir. Isso é algo que eu venho trabalhando para mudar. Porque eu não quero essa coisa de eu chegar ali e impor alguma coisa, jogar. Não. O conhecimento hoje em dia não. É já há um bom tempo era para ser, mas hoje em dia está uma necessidade maior. Ele precisa ser desenvolvido de uma forma de troca dinâmica. Então, enquanto estudante, vocês têm que chegar ao ponto de conversar com os professores e falar mesmo, dizer, ó, eu não acho que é legal a gente aprender dessa forma. Eu sei que vai ter gente que não vai gostar de ouvir isso, mas chegar e dizer, eu não gosto de aprender dessa forma, eu quero discutir, eu quero entender mais sobre o contexto como um todo que está acontecendo, para que a gente ande com isso, para que realmente tenha um conhecimento. Eu vejo, isso virou até um problema, por exemplo, a gente vê muito hoje cursinhos pré-ENEM, pré-vestibulares, que se transformaram em escolas de aprovação para a universidade, e acabou. Deixou de ser aquela coisa de ensino para passar conhecimento para a sociedade, de desenvolvimento do cidadão. Está virando indústria, indústria de aprovação. Então, a gente tem que estar apto mesmo a abrir, a conversar com os professores, participar mesmo e se mostrar ativo para fazer essa mudança, porque não dá para a gente esperar só de um ou só de outro. Nem a gente, enquanto professor, pode esperar só que os estudantes façam isso, nem os estudantes podem esperar que os professores, por algum momento ali, ele queira mudar. Não, isso tem que ser falado. Então a gente tem que levantar a mão ali mesmo, pedir e tentar fazer algo diferente. Nas experiências que eu tive com isso, de tentar levar mais para o lado da discussão, foram coisas bem proveitosas. Ok, Murilo, obrigada. Antes de partir para a pergunta de Guilherme, que é a próxima do chat, tem um comentário bem relevante de Inan sobre isso que você acabou de falar. Vejo isso como um problema desde o ensino médio e fundamental. Não desenvolver o conhecimento crítico do aluno, fazendo com que ele tenha curiosidade em aprender e se aprofundar no conhecimento. Isso tem muito a ver com que eu tinha pensado também em falar sobre, né, na aula de hoje. Ouvindo o que você estava trazendo, eu fiquei pensando na finalidade da educação superior, né, que está muito clara lá, quer dizer, estão muito claras, porque são algumas finalidades, né, do ensino superior dentro da LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9.394/1996. Então, dentre essas finalidades, nós temos o trabalho de pesquisa e investigação científica, é uma das finalidades, desenvolvimento da ciência e da tecnologia, difusão da cultura e desenvolvimento sobre o entendimento do homem e do meio em que vive. Aí eu penso na pergunta de Inan. O que é que isso tem a ver com o desenvolvimento do senso crítico e com a formação do profissional do futuro? Tudo a ver, né? Tem total relevância, tem total interligação, tudo isso aí. Por quê? Fiquei pensando sobre as disciplinas da área de humanas, né, ou de ciências sociais aplicadas que vocês têm no curso, principalmente no início do curso. Essa é uma disciplina desse eixo, né? Então, pensando nisso, qual a relevância? Qual a relevância de vocês da área de exatas terem cursos, né, da área de humanas que para alguns estudantes é até chato, né? Você vai meio que achando que o curso é muito exatas o tempo inteiro e você se depara com disciplinas de área de humanas. Não estou dizendo que são todos, né? Mas assim, como eu trabalho com pessoal de exatas há um tempo, desde o estágio à docência no meu mestrado, então eu vejo que às vezes gera uma resistência, né? Essas disciplinas não existem por acaso, né? Elas nos ajudam a refletir, a pensar sobre a sociedade, a pensar sobre a formação profissional que vocês estão tendo dentro da sociedade, né? Se uma das finalidades da educação superior é desenvolvimento do entendimento do homem do meio em que vive, a gente tem que ter também esse aparato das ciências sociais, né, ciências humanas ali, para auxiliar os profissionais
da engenharia, da arquitetura, da matemática, enfim, de todas as outras áreas, né? Então, foi legal essa pergunta, Dina, porque teve muita relação com isso que eu iria falar, né? E eu estava pensando também nessa questão do desenvolvimento do homem e do meio em que vive. Eu tenho lido ultimamente sobre toda essa questão em torno dos sistemas de reconhecimento facial, né, que está em alta no mundo inteiro. E ficou muito evidente desde o início da pandemia do coronavírus, né, desde o ano passado. Então, eu fico pensando na relevância que tem tudo isso. E tudo isso tem que ser justificado. Ok, há uma tecnologia avançadíssima nesse campo, né, de sistemas de câmera de segurança e sistemas de reconhecimento facial. E eu fico me perguntando até que ponto isso é justificável. Aí quando eu penso, questão de segurança, segurança da sociedade, resolução de crimes, né? Identificar criminosos. Ok, um auxílio para a sociedade nesse sentido. Mas até que ponto as empresas e os governos terão ética no uso dos sistemas de segurança, né? Nos sistemas de vigilância. Então, aí é que está, dentro da formação profissional, né, pensando nesses profissionais que lidam com essas questões de segurança, de vigilância, eu fiquei bem surpresa e feliz ao mesmo tempo, porque há uma legislação robusta. No Brasil, nem tanto. No Brasil, estão começando a discutir sobre isso. Mas, assim, há uma legislação internacional robusta para o uso desses sistemas de segurança, né? Inclusive baseada na Declaração dos Direitos Humanos, né? Que não a questão do respeito à privacidade do ser humano. Então, por que eu trouxe esse exemplo dos sistemas de segurança e reconhecimento facial? Porque se não houver um aparato ético, o aspecto humano da coisa, né, do estudo, não anda, né? Não tem uma justificativa de formação profissional. Sim, só para obter o conhecimento técnico, científico, será que o objetivo de auxílio para a humanidade, para a sociedade é isso? Precisa haver lá o desenvolvimento humano, né, e da sociedade. Fiquei pensando na área de arquitetura. Como avançou a arquitetura e urbanismo nos dias atuais, né? Pensando aqui, você pode determinar se um ambiente vai ser agradável ou não a partir de um projeto de arquitetura. Isso é pensar no ser humano, pensar no social. Então, não é somente uma formação profissional. Isso tem que estar atrelado à formação profissional. Então, para finalizar minha fala, lendo sobre esse profissional do futuro, ele precisa influenciar de forma positiva na sociedade, né? Então, ele teve uma formação técnica, há pessoas que estão terminando o curso, outros iniciando o curso superior, mas que vocês tenham sempre isso em mente, né? Para que serve minha formação profissional? Para influenciar de forma positiva na valorização do trabalhador, do trabalho em equipe. Então, requer muito esse profissional do futuro que ele tenha autoconhecimento, né, das suas potencialidades, o que é que eu tenho para ser um bom engenheiro de alimentos, de produção agroindustrial, para ser um bom agrônomo, para ser um bom arquiteto e urbanista. Então, é isso, é você desenvolver suas potencialidades e colocar a serviço da sociedade para resolver os problemas, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui com a... Deixa eu fazer só um comentário aqui que eu achei interessante isso que você falou da questão de arquitetura. E eu lembrei uma vez, conversando com uma arquiteta, que muitas vezes a gente pensa assim, por exemplo, vou pegar o exemplo que foi falado naquela época. A construção de um ambiente, uma casa que fosse iluminado com luz natural e tivesse algumas coisas, tinha muito vidro, algumas paredes colocadas adequadamente, que estaria até fora do projeto da engenharia, mas foram colocadas para entrar no projeto de arquitetura e gerou até um embate de engenheiro e arquiteta que estava fazendo, porque não precisa e tal, tal. No fim chegaram a um acordo e o que eu lembro bem foi a arquiteta dizendo uma frase que eu achei maravilhosa, que ela disse que
o projeto de iluminação de um ambiente, ele está ligado à economia de energia, de fato, como algumas pessoas falaram, você iluminar naturalmente, você economiza energia. Mas o principal objetivo que ela estava buscando ali não era economia de energia, e sim aproveitar o ambiente externo para ser visto de dentro daquela casa, daquele ambiente que estava formando. Tinha muita árvore, muito verde, muitas plantas com flores, e a pessoa que ia comprar a área gostava de contato com a natureza. Então, olha só o que a gente tem. É uma visão de arquiteto, mas o que ela buscou saber antes? Que tipo de coisas as pessoas que iam comprar aquele ambiente, aquela casa, gostavam de ver, de fazer, e preparou o ambiente com aquela toda iluminação e tal, pensando, alguém ia falar, é porque isso economiza energia. Se você tem um ambiente com muitas janelas, muito vidro, muito aberto, economiza energia. Mas ela disse: não, o que eu quero é o bem-estar do meu cliente. Então, olha só, qual é o diferencial do profissional? Do ponto de vista de projeto, se ela aproveitar o máximo de luz externa, beleza, ela já cumpriu ali com a função, pensando nessa parte eh, de otimização do ponto de vista energético. Mas ela foi além. Enquanto profissional, ela tentou entender qual era o perfil da pessoa que buscava aquele serviço e colocou aquilo como algo fundamental. Então, o ambiente ficar aberto para o ambiente externo, o ambiente interno ficar aberto para o ambiente externo, permitia que a pessoa tivesse o contato com aquela natureza que ela gosta, e isso fez com que criasse um bem-estar para aquela pessoa, porque se ela gosta de ver árvores, plantas e aquelas coisas, e tem isso num jardim próximo e consegue deixar a área próxima, não é um projeto industrial você pensar na melhor forma que vai ser definido. Se fosse olhar, em termos de iluminação era melhor que fosse aberto em outra área, não naquele ponto. Mas ela pensou enquanto desenvolvimento ali de criar o bem-estar para a pessoa que estava envolvida. Então, olha só a diferença. Não é você, quando a gente fala em otimizar alguma coisa, não é você ter o melhor desempenho do ponto de vista técnico, mas sim você otimizar para ter o melhor desempenho do ponto de vista da aceitação de quem vai consumir aquele produto, né? E pensando assim, essa é uma visão crítica. Você não pode também gerar, eu vou fazer uma construção, né? Pensando nesse contexto de construção, que fique instável do ponto de vista da segurança na construção, né, ali. Então, não é que você vai fugir, mas dentro de todo o contexto de segurança, de qualidade, você tem que associar o conceito bem-estar. Então, essa é uma diferença. Aí, eu lembrando agora disso, dessa situação, eu disse, essa tem cara de profissional do futuro, que ela sabe olhar o que realmente precisa, além de toda a parte técnica que já tem por trás. Eu vi que alguém levantou a mão, apareceu aqui para mim. Isso, a Dionara. Como ela é da área de arquitetura, vamos lá, Dionara, pode falar. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Eu tô meio tímida de falar assim na reunião, porque eu prefiro muito mais Fique à vontade. pessoalmente, mas vamos lá, né? É um meio que a gente tem, eu vou compartilhar algumas coisinhas que eu estava refletindo sobre a palestra que a gente estava tendo. São dois pontos, assim, sobre o que eu queria falar, que realmente eu acredito que o profissional de hoje em dia tem que ter uma interdisciplinariedade muito grande, porque uma tendência, não sei se é bem uma tendência, né? De estar sendo muito destacada essa parte das soft skills, que é aquelas habilidades mais emocionais, né? Então, isso também é um ponto que eu vejo que não só a parte técnica está sendo cobrada, né? Mas a parte de habilidade emocional também. E isso, acredito que a gente não ficar só na nossa área, amplia nossos conhecimentos, né? A gente sai da nossa bolha e daí a gente começa a perceber novos modos de vida, novas possibilidades. Que, assim, no caso, para mim, essa nova visão é uma coisa muito positiva, porque a arquitetura e o urbanismo trabalha diretamente com pessoas e sociedade e organização dos dois, né? Então, durante a palestra, eu já consegui fazer vários links assim com projetos de extensão que eu estou fazendo, porque também a gente trata sobre
crianças e cidade. Aí, matérias também que eu já tive no ensino médio, eu também vi já sobre o Bauman, acho um conceito também muito interessante. E outras experiências extracurriculares, né? Que eu nasci e cresci aqui no Mato Grosso, então essa parte do agronegócio também é uma coisa muito forte aqui pra gente, né? Daí também a gente conseguiu lá no nosso projeto de extensão, a gente já leu Paulo Freire e Foucault e também fala desse modo de organização do estudo, né, do ensino. E daí eu também, uma coisa que a gente estava comentando lá nesse projeto é sobre como é organizado o modo de estudo, né, de escola atual, porque, por exemplo, não lembro em qual semestre, acredito que seja mais para o final, a gente projeta escolas. E também projetar as escolas já está meio que inserido ali, né? Você já tem uma ideia do que é uma escola, mas como que vai funcionar aquela escola, o modo que as pessoas vão viver ali dentro, a estrutura mesmo ali, né? Vai acabar influenciando diretamente em como aquelas pessoas vão agir no ambiente, né? Então, isso também que a gente tem que pensar na inteligência da casa, a casa inteligente, né? A gente também tem que estar ciente, porque a cliente vai e pede uma casa automatizada. Também a outra área que a gente tem que estar em contato. Tem que saber as necessidades dele, tem que saber para qual lado é bom o sol, porque é importante o cliente ter um bem-estar. Então, realmente, essa interdisciplinariedade é muito importante na nossa área, que a gente tem que estar meio que ligado em tudo. Era isso. Edionara, obrigado pelo comentário. É bom ouvir isso de alguém que está diretamente ligado assim à área, porque eu até brinco, essa coisa de interdisciplinaridade começa a ser difícil até pela palavra para falar, né? Eu treinei falar interdisciplinaridade porque eu ficava travando, saía essa coisa de juntar muitas informações, pronto. É, começa a ser difícil pela própria palavra. É, é tenso. E realmente, você chamou a atenção agora um ponto que eu acho muito legal, por exemplo, questão urbanística, pensar para que lado fica sol, sombra e tal. É, isso muda, por exemplo, a gente está aqui um pouco mais distante da linha do Equador. Então, o Sol muda de posição de acordo com as estações. Quanto mais distante da linha do Equador, mais o Sol vai mudar de posição ao longo, né, do ano. Assim. Então, a gente também tem que ter essa visão de meio meteorológica de saber ao longo do ano qual é o limite máximo e o limite mínimo, que é diferente, por exemplo, de pessoas que estão exatamente em cima da linha do Equador, que a inclinação da Terra não muda igual para todo lugar, mas não é tão perceptível quando você está mais próximo desse ponto. A mudança de eixo ali não interfere tanto esse meio. Então, pensa lá, você vai fazer um projeto de arquitetura e você tem que saber a posição que o Sol nasce. Isso é uma interdisciplinaridade gigantesca. Isso é algo que a gente tem que estar aberto. Não é assim, você tem que saber que, naquele dia que você foi lá fazer análise no terreno para pegar, qual é a melhor posição? As pessoas falam muito, principalmente quem mora em região costeira, mora próximo à praia. Eu quero apartamento que a sala e os quartos peguem nascente sul, que pega o sol naquela direção ali e tal. Muda até o preço de apartamentos quando está desse lado, que pega sol à tarde, sol pela manhã. Beleza, essa já é uma noção dessa visão crítica. A gente tem que estar muito apto, enquanto profissional, a saber atender questões de projeto, né, questões técnicas, questões éticas e, principalmente, questões pessoais, o que vai gerar o bem-estar para aquelas pessoas. Quando a gente se conecta diretamente a atuar com pessoas, quando a atuação é mais direta, que, por exemplo, no meu caso, processos químicos. Se eu estiver trabalhando numa unidade industrial, eu não vou ter. Aquele meu produto não é diretamente uma pessoa, mas ele vai influenciar a vida das pessoas. Se eu trabalho numa estação de tratamento de água, por mais que eu não tenha contato com ninguém, se a água não for bem tratada, as pessoas podem até morrer. Isso é culpa minha, enquanto responsável pelo processo. Então eu tenho que pensar em toda essa cadeia. Aí eu acho muito legal porque
toda vez que a gente fala isso, eu fiquei bem feliz de ouvir que vocês tratam algumas questões como ouvir isso de Bauman, ouvir Freire também, a gente fica. As coisas não são soltas, como muitas vezes a gente escuta falar. Ah, você precisa ser cada vez mais especialista numa área. Eu fico chateado quando eu escuto alguém falando isso. Porque não é só isso. A gente tem que estudar cada vez mais sobre a nossa área para entender os avanços. Beleza, mas além disso, a gente precisa ter cada vez mais a noção do global. O mundo é globalizado, a gente não atende mais demandas locais. A gente tem que estar atento ao que acontece no outro lado do mundo, porque isso vai ter influência direta na nossa vida. A pandemia está aí para mostrar isso, principalmente. Começou em um determinado lugar e em poucos meses estava no mundo inteiro. E pessoas que vão resolver os problemas, que vão começar a resolver, têm que saber olhar lá para trás, olhar lá na fonte onde aconteceu, para saber que ações tomar. Então, essa leitura do passado, a identificação do presente e a ideia do que a gente faz no futuro tem que estar muito conectada nessa nossa visão do que um profissional precisa ter. Ótimo. Continuando aqui, tem uma pergunta de Guilherme. Pelo que eu estou vendo, é a última pergunta, né? Pode ser que alguém tenha aula daqui a pouco, né? Então, vamos fechar aqui com essa pergunta de Guilherme. Mas, claro, se vocês quiserem colocar algo mais, tanto no chat quanto pelo microfone, fiquem à vontade também, tá? Se vocês estão aqui, nós estamos motivados a conversarmos sobre isso, tá? Então, a pergunta de Guilherme é a seguinte: hoje, como professor de engenharia, como você vê a diminuição do serviço braçal sendo trocada pelas máquinas que estão tomando conta do mercado? Ótimo, Guilherme. Questão muito boa também. Eu adoro essas coisas assim que ficam bem polêmicas, porque é muito comum a gente ouvir na TV, na mídia, falar algumas coisas. Ah, as pessoas vão perder seu lugar no mundo profissional porque as máquinas estão tomando conta de tudo. É bem aquela ideia de exterminador do futuro. A Skyline vai tomar conta de tudo e acabou. Os seres humanos ficaram para trás. Ou então aquela ideia que a gente vê em X-Men ali, que os mutantes são a evolução, então os não mutantes vão ficar para trás. A gente tem medo de mudança, isso é fato. Até comentei isso. A gente tem medo de mudanças, mas é até controverso, porque se não mudasse, a gente não teria evoluído do ponto de vista biológico, né? O desenvolvimento. A gente precisa mudar. Mas assim, essa diminuição do serviço manual, serviço braçal, né, como você tinha citado, e a troca por máquinas, sempre vai ter dois lados. Sempre num primeiro momento a gente vai imaginar, poxa, pessoas vão perder emprego porque máquinas estão substituindo. Beleza. Mas aí eu pergunto, você está em casa e vai no shopping, você abre lá seu smartphone, abre o aplicativo do Uber, não vou fazer propaganda de Uber, só um exemplo aqui, tá? Qualquer um. Abre o aplicativo do Uber e chama para ir para o shopping. Vem uma pessoa no carro, leva você para o shopping e você vai lá no shopping, anda, faz suas compras, come seu lanchinho e vai embora. Beleza. Se não existisse a modificação do serviço braçal para máquinas, provavelmente você ia chamar alguém e dizia: Ô, cidadão, você é o meu porta-recado. Vá lá na casa de alguém que tem a função de transportador e manda ele vir aqui que eu preciso do serviço dele para me levar em um determinado lugar. Aí vem a pessoa, ou quatro pessoas, normalmente era assim que era utilizado. Isso eu estou falando da realidade de Brasil na época dos escravos. Vinha quatro pessoas carregando ali nos ombros uma espécie de cadeira e colocava as pessoas nobres sentadas e era transportada para o outro lugar. Até brinco assim dizendo que isso é o primeiro Uber da história. Você colocar alguém dentro de uma cadeira móvel nos ombros de pessoas mais fortes e levava. Nossa, que exploração colocar pessoas para levar outras dessa forma. Beleza. Essa era a forma de transporte antes de existir as máquinas.
Depois veio o domínio de animais de estimação, você colocava aqueles carrinho de mão, carroça, que conseguia conectar em animais, geralmente em touros ou cavalos, animais mais fortes, colocava com o uso de rodas e você conseguia ser transportado. Essa é uma evolução natural das coisas. Se a gente for pensar só no lado negativo, isso vai deixar pessoas sem trabalho. Quando substituiu 4 pessoas que trabalhavam nesse transporte por um animal, ficou 4 pessoas sem emprego e um animal passou a ser explorado. Então, foram 2 coisas negativas que a gente teve ali. Depois que surgiu o carro, as pessoas continuaram desempregadas e o animal ficou livre para outra coisa. Tá, mas e o que é que isso tem a ver? Quando surgiu o carro, aquelas pessoas que estavam desempregadas, se elas evoluíram, viram que tinham uma necessidade de transportar pessoas por outro meio, aprenderam a dirigir e se tornaram aptas a dirigir aquele carro para transportar pessoas. Então vejo que o mesmo contexto do transporte, claro, isso foi uma evolução de muitos anos, então não era a mesma pessoa. Estou falando de pessoas como profissões que existiam. O mesmo contexto você pode aplicar para hoje. Cada vez mais que a gente automatiza as coisas, a gente pode ter uma ideia de que pessoas foram dispensadas, se tornaram descartáveis porque máquinas estão fazendo o serviço. Mas sempre foi assim. Se a gente for pensar em construções antigas, lá para trás, Idade da Pedra, você para construir um bloco, usando pedras para colocar alinhadas e construir uma estrutura, você precisava de várias pessoas para ficar batendo ali para quebrar aquelas pedras e construir algo. Depois que surgiu uma ferramenta pontiaguda, uma pessoa só conseguia quebrar mais rápido aquelas pedras, então as outras foram dispensadas. Quando surgiu máquinas que faziam isso, não precisou mais nem daquela pessoa, as próprias máquinas faziam. Então, a gente sempre vai ter, isso é uma questão da nossa sociedade, esse medo da mudança sempre vai gerar esse dilema de as máquinas estão substituindo cada vez mais. Isso sempre foi assim. Que a gente tem uma ideia de pensar em máquinas sempre como algo ultra revolucionário, né? Como aquela coisa, como eu falei, de exterminador do futuro, uma coisa ultra high-tech. Mas isso sempre foi um machado que foi criado, não sei quantos anos lá para trás, para usar como ferramenta para quebrar outra coisa e diminuir o tamanho, era uma ferramenta super avançada que substituía pessoas. Então, essa não deve ser a nossa preocupação. A gente não deve se preocupar que o trabalho vai diminuir, a área vai diminuir ou vai ficar mais pessoas sem uma oportunidade porque aquilo saiu do interesse do mundo moderno, vamos pensar assim. A gente tem que pensar a partir dessa evolução, como eu, enquanto profissional, consigo me colocar. Essa é a grande questão. Aí eu volto lá no que eu tinha falado de o profissional do futuro é aquele capaz de se adaptar. Então, essa ideia de que as máquinas estão tomando conta do mercado, como você falou, ela é real, mas ela sempre existiu. Todas as revoluções industriais, revoluções em alimentação, em tudo que a gente teve, elas sempre existiram, então isso não é novidade. A questão é como a gente vai lidar com essa mudança. Isso é fato. Mas, por exemplo, uma unidade hoje industrial química que trabalha com explosivos ou com material radioativo. Muitas e muitas pessoas morreram porque trabalhavam com material radioativo. Hoje isso é muito mais automatizado para evitar que as pessoas fiquem perto desse tipo. Então, sempre vai existir isso, mas assim, o que eu enxergo não é que vai ter a diminuição, vai ser cobrado cada vez mais a nossa adaptação para continuar nesse mercado e continuar vivendo com essa evolução ativa. Ok, Murilo, muito obrigada. Só complementando o que você falou, Murilo, eu tenho que fazer, claro, essa propaganda. Não estou ganhando nada para isso, financeiramente falando, mas assim, eu indico esse livro para todas as pessoas, independente de área, da formação. Eu indico esse livro a todo mundo, né? Que é o livro 21 lições para o século XXI, que foi o que Murilo mostrou em um dos slides. É um livro que, assim, abre muito nossa mente
para essa questão que Guilherme colocou, né? Essa questão da substituição dos homens, né? As máquinas substituindo os homens. Enfim, é um livro que eu indico para qualquer pessoa e para todas as pessoas, porque ele nos traz uma visão sobre o século XXI, né? As necessidades desse século tão desafiador para todos nós. Né? E lá se discute muito sobre esse profissional do futuro, né? O que é que se espera desse profissional? Será que as escolas, será que a educação mundialmente falando, né? Porque ele tem essa visão mundial, o autor. Será que estão preparando esses profissionais para o século XXI? Né? Então, eu indico bastante a leitura desse livro, ele abre muito nossa cabeça para isso, ele tirou alguns medos que eu tinha em relação à inteligência artificial, a esse mundo dominado por máquinas. Claro, fiquei com outros medos, não vou mentir, mas assim, é um livro que abre muito nossa cabeça para essas questões, né? Com esses desafios que a gente tem que lidar diariamente. E como o Murilo havia falado, foi um livro escrito antes da pandemia do coronavírus. Mas, assim, algumas coisas que eu li, parecia que o autor estava vivendo esse período, né, atual. Enfim, é um livro que eu indico bastante. Muito obrigado, boa noite a todos. Bons estudos para quem ainda vai ter aula, estudar, fazer outra coisa, e bom descanso para quem já vai realmente encerrar por hoje. Valeu, tudo de bom para vocês. Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso.